Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. É uma passagem bastante conhecida, que deu o tema à palavra de hoje, que é o caminho do discipulado. Então nós vamos aí atender para essa passagem que veio após a ressurreição de Cristo, não é? Jesus, ele viveu, ele fez discípulos, amém? Amém. Amém? Hoje você está aqui por quê? Alguém sabe? Por que eu estou aqui hoje na Igreja Metodista escutando o pastor Rodolfo falar? Porque Jesus veio ao mundo? Amém, ele veio. Mas principalmente porque eu e você somos discípulos de Cristo. Amém? Amém? Eu sou discípulo de Cristo. Porque através do discipulado de Cristo, que pregou os 12 e depois multiplicou para a igreja primitiva, que alcançou a Europa, que alcançou a Ásia, que alcançou o mundo, que alcançou o Brasil, que alcançou os metodistas nos Estados Unidos, que vieram aqui no Brasil pregar o Evangelho, que alcançou inúmeros bispos e reverendos e evangelistas e profetas, e chegaram a nós. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Que chegou a minha avó, na minha família que chegou a minha avó, que chegou meu pai, que chegou a mim, e eu estou passando para os meus filhos. Amém. Ou então você está aqui hoje porque alguém pregou a palavra para você, e você talvez esteja iniciando essa honra, essa graça de ser o primeiro discipulador da sua família. Ou seja, você recebeu o Evangelho e agora você tem essa incumbência de passar o Evangelho a outras pessoas. Então, essa passagem de Lucas capítulo 24 foi logo após a ressurreição de Cristo. E estava lá 2 discípulos conversando sobre o que estava acontecendo naquele lugar. E aí de repente chega o próprio Jesus. Opa, os caras estão falando de mim, vamos lá chegar e falar com eles também. Chegou, se aproximou, perguntou o que eles estavam fazendo. E aí sucedeu nessa passagem que diz o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia
muito rápido e que não é legal é o câncer. O câncer cresce rápido, se alastra, só que o câncer é um crescimento desordenado de uma célula que foi mutada por um DNA errado. E aí o sistema imunológico não conseguiu combater aquela célula errada e ela começou a multiplicar, infelizmente pelo esse crescimento desordenado, ela mata o indivíduo. Infelizmente, queridos, não querendo criticar, não querendo falar mal, longe de mim, não sou o dono da verdade, mas infelizmente alguns modelos por aí têm mais matado a igreja do que crescido a igreja. Por isso que a gente vê tantos escândalos surgindo por aí, tantas heresias, tantas apostasias, tantas coisas que você... eu tenho um grupo de amigos que é o mesmo do pastor Gustavo, e que cada hora alguns lá gostam disso, né? O pessoal da apologia, né? Apologético, pessoal apologético. E eles gostam de mostrar isso, e cada vez mais eu fico assustado com as atrocidades que vêm por aí. É um crescimento, nada contra os judeus, mas é um crescimento do judaísmo da igreja enorme, né? Onde igrejas têm bandeira de Israel, daqui a pouco está mandando a gente circuncidar, daqui a pouco vai dormir em cama separada, daqui a pouco no período menstrual a mulher vai ter que se consagrar e se banhar, daqui a pouco vai voltar a lei mosaica. Não é verdade? Porque as coisas estão indo de mal a pior, e coisas estão sendo impostas nas pessoas que infelizmente não têm esse crescimento saudável, nem um discernimento, que obedece a tudo que fala. Para apelo de campanhas, hoje você tem o pastor Camaro, o pastor Ferrari, o pastor do ônibus, uma série de pastores que tem por aí, que promovem em seus encontros discipulados verdadeiros shows e prêmios àqueles que vão participar. E aí exaltam mais uma teologia da prosperidade, de um crescimento próspero financeiro, do que o espiritual em si. E aí vem aquela questão de fazer discípulos por obrigação ou imposição. Mas não é esse o modelo que eu vejo na Bíblia. Não é esse o modelo que eu vejo em Jesus, amados. Eu botei aí, né? Nos tempos de hoje, alguém vira para você que acabou de se converter. Vou pegar aqui o pastor Faleiro, que você acabou de se converter, né, pastor Faleiro, não é? Nasceu de novo, ganhou um novo coração, não é verdade? E eu chego para ele acaba de aceitar Cristo, e eu chamo ele no canto e falo assim: meu amado, você tem que discipular, você tem que crescer, você tem que multiplicar, você tem que pregar o evangelho, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, vai! Eu já participei de alguns encontros discipulados que, se você pegar vendedores de lojas da Jequiti ou da, sei lá, Mary Kay, né? Mary Kay que diz aí por aí, ou Forever, ou não sei o que, é igual, é venda de produto. Você tem que vender o seu produto, você tem que falar bem do seu produto, você tem que viver o seu produto. Parece um produto. Jesus virou um produto. E ser discípulos também virou um produto. Gente, se alguém vende Jequiti aqui, nada a ver, pelo amor de Deus, tá? É o trabalho de vocês, mas não tem nada a ver com discipulado, por favor. E aí, eu pego a palavra, eu começo a aprender sobre o modelo que nós temos que seguir, que é Jesus. Ele que fez discípulos, e nós somos discípulos dos discípulos dele hoje. E aí ele pega em Lucas 9, 23 e diz assim: quem quiser, se alguém quiser, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceberam a diferença? Da maneira como Jesus discipulava e chamava os seus discípulos, como é hoje imposta a igreja? Queridos, de nenhuma maneira eu, ou o pastor Gustavo, ou qualquer outro pastor dessa igreja, vamos impor a você esse modelo de imposição e discipulado na sua vida. Pelo contrário, nós vamos falar, nós vamos pregar,
que se você quiser se tornar um discípulo, nós vamos ficar muito felizes com isso. Mas se você não quiser, querido, nós vamos respeitar a sua opinião. Porque discipulado é um chamado. E é um chamado que eu entendo para toda a igreja. Você pode estar aqui, você não pode querer ser um discípulo, mas você foi chamado para ser um discípulo. E eu tenho certeza que você tem um grande potencial em ser um discípulo. Amém, amados? Amém. Vou pegar minha água. Ué, ficaram escandalizados? Pode passar o próximo. E isso aí? Pastor Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Deixa eu pegar a água verdadeira aqui. Amado, é muito estranho você ver um cara, né, de fralda, de bico, né, e uma mãe aí, né, parece ser tão louca como ele, tratando o cara de... Aliás, não é nem mãe, eu acho que isso é tipo um fetiche, sei lá o que é isso. Eu peguei na internet e botei lá, homem de fralda, apareceu isso aí, eu botei. Mas eu encaro que o discipulado é crescimento. E essa cena grotesca, como beber água na mamadeira, ou então você ficar criança grande, é que infelizmente é o que nós vemos nas igrejas principalmente. Sabe por quê, queridos? Hoje, muitas pessoas se convertem, às vezes têm 20 a 30 anos de conversão, mas nunca cresceram espiritualmente. Às vezes tem 15 a 20 a 30 anos de conversão, mas nunca leram a Bíblia inteira. Às vezes tem 20 a 30 a 40 anos de conversão e não sabe nem fazer uma oração direito. Ou então, até hoje, não decoraram um versículo bíblico, não entenderam o que são as coisas básicas espirituais, não entenderam como funciona a igreja, não cresceram espiritualmente, não têm intimidade com Deus e não têm nenhum discernimento espiritual para dizer ou falar alguma coisa. Pelo contrário, pela sua imaturidade espiritual, pela sua falta de crescimento, pela sua maneira de não ser discípulo e não querer atender para as coisas do que a palavra fala, não mudam, não crescem, não entendem, caem em fábulas que contam por aí, caem nesses modelos milagrosos que estão por aí, porque como a palavra fala em Mateus 7, como o próprio Jesus fala, são pessoas que não têm o seu alicerce na rocha, fundamentam o seu alicerce na areia. E aí, amados, se a gente tirasse uma foto dessas pessoas hoje, que tem 20 a 30 a 40 anos de conversão, e que não cresceram espiritualmente, essa é a foto delas. É um bebê grande. Quem tira a mamadeira de uma criança? É ela mesma? Não. Quem tira a chupeta de uma criança? É ela mesma? São seus pais. Um dia eu vou falar para Laura assim: Laura, chega de mamadeira, agora você vai beber no copo, você já é uma menina grande. Um dia eu vou pegar a chupetinha dela e falar assim: Laura, chega de chupeta, não faz bem para os seus dentes, não precisa mais disso, agora você já é uma menina grande, você tem que crescer. A Laura come com a mão, ela coça, faz uma bagunça comigo, até me irrita. A Bianca que dá comida para ela que eu não consigo. Um dia eu vou falar assim: Laura, você tem que comer sozinha. Um dia a Laura vai ter que aprender a tomar banho sozinha, se vestir sozinha. E quem fez isso com ela? Os seus pais. Nós, pais, ou se você não é pai, você vai ser um dia, mães,
vocês são aqueles que discipularam os seus filhos. E educar é discipular. E na igreja é a mesma coisa. Então, vamos sair dessa cena grotesca e para uma cena um pouco mais bonita, que é a Laura pequena, crescendo e sendo discipulada de uma maneira correta. Amém, amados? Amém. Nós não queremos aqui ninguém com 30, 50, 5, 10 anos em que aceitou a Cristo e que nesse período nenhum tem um crescimento espiritual. Ah, pastor, mas eu vou na igreja todo domingo. Amém, amados? Isso é ótimo. Com certeza você cresce indo à igreja, porque a fé vem pelo ouvir, pelo falar. Com certeza você cresce quando você escuta os nossos sermões. Mas, meu amado, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente prepara um sermão, para uma coisa de impacto, uma coisa sucinta, uma coisa que vai trazer ali ao seu coração uma palavra de Deus, que vai gerar uma semente. Porque palavras são sementes. Agora, essa semente, para ela poder germinar, crescer, e aí gerar frutos no seu interior, e como a palavra fala, né, gerar a 30, 60 e 100 por um, ao invés de ser sufocada pelos pássaros que comeram, pelos espinhos que cresceram, pela pedra, né, muito rasa. Para essa semente crescer, você precisa de alguém ensinando você a caminhar. Por isso que o discipulado é caminhando juntos. Jesus, ele se intrometeu naquela conversa para justamente escutar o que as pessoas estavam falando e começar a ensinar aqueles homens o que era correto. Porque falta às vezes em nós discernimento para entender o que é isso. Alguém que nos mostra e nos diz: olha, você já está muito grande para beber água na mamadeira. Olha, você já está muito grande para usar certos tipos de palavras no meio da igreja, no meio do seu trabalho. Discipulado é caminhando junto. E o melhor lugar para estar e ser discipulado não é em casa, estudando teoria na internet ou vendo cultos online. O melhor lugar para estar e ser discipulado é onde, amados? Na igreja. Ah, pastor, fala de igreja não. Dá até um calafrio. É muito chato. Tem gente que eu não suporto na igreja. É lidar com aquele fulaninho, que tem aquela mania que fala errado, ou adora secar. É o outro que grita. É o outro que dá um sapateado no meio do culto. É o outro que todo culto me aluga meia hora, falando da vida dele. Não quero escutar a vida de ninguém. É o outro que o filho dele que não educa direito lá trabalho. E aí eu pego o exemplo de uma coisa chamada máquina de lapidação. Máquina de lapidação é mais ou menos o seguinte: é você pegar pedras que você considera preciosas com pedras brutas, e elas se chocam umas nas outras, e elas vão lapidando aquela pedra para ela sair daquele estado bruto e aí se tornar uma grande pedra bonita. Por exemplo, esses são exemplos de... Opa, já pulou já? Então, pulo anterior. Isso é uma máquina que você vê de lapidação. Pode pular o próximo? Pode pular. Isso. Que pedra é essa? Agora não, aí você deu a dica, Raquel. Não, Raquel, você deu a dica, pronto. A pedra, pronto. Aquela pedra ali de cima, alguém acreditaria que aquilo ali é um diamante? Desculpa, mas quando eu peguei na internet pedra, diamante bruto, eu vi isso. Gente, eu acho que eu já esbarrei por alguns diamantes por aí na rua. E eu acho que eu deixei pro lado. Porque olha como é que é feio.
como que você um dia teria o discernimento de achar uma pedrinha na rua e falar: pô, acho que essa pedra é um diamante. Acho que eu vou pegar e levar para casa. E aí você, claro, pega lá um martelo, bate, quebrou, não é um diamante. Porque o diamante é a pedra mais dura que se existe hoje. Discipulado é isso aí. É a gente se chocar. É a gente debater. É a gente conversar. É às vezes sair umas faíscas, às vezes deixa sair, não tem problema nenhum. Entendeu? Claro que faísca, quando a gente tem um arrependimento, quando a gente tem uma maturidade espiritual, né? Quando a gente tem um discernimento, isso é ótimo. Porque saiu a faísca, eu pedi perdão, eu falei, eu conversei, chamaram os pastores e nós crescemos espiritualmente. Eu fico olhando, eu e Gustavo, nós somos hoje melhores amigos. E aí nós vemos Pedro e Davi também nessa mesma caminhada. E aí toda vez que eu olho para esses dois brigando, a gente lembra, caraca, a gente brigava muito nessa época. O pastor Palheiro já cansou de separar a gente, de tanto que a gente brigava. Ontem mesmo eu peguei o Davi na casa do Pedro e do Arthur, que é o meu sobrinho, todo, porque ele me bateu, porque não sei o que e tal. E depois eles estão bem, estão brincando. Hoje o Pedro já chegou assim: cadê o Davi, cadê o Davi? E, ou seja, eles brigam, mas existe o perdão. Existe aquela lapidação que existe. E hoje, porque eu hoje e o pastor Gustavo somos grandes amigos, porque a gente já brigou muito, né, Gustavo? Não necessariamente tem que ser assim, mas uma máquina de lapidação é justamente você aprender com as diferenças do outro e crescer com isso. Eu não gosto de fazer isso, mas olha para a pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado é a pedra que vai te lapidar. Amém, amados? Você recebe isso aí? Sim ou não? Sabe por quê? Porque se essa pessoa não for usada por Deus para te lapidar, você sempre vai se tornar uma pedra bruta. Só que eu quero que você entenda o seguinte: os homens não podem ver, o seu pastor não pode ver, os seus familiares não podem ver, mas Deus vê no seu interior o diamante que você pode se tornar. A imagem desse diamante, meu amado, é o que você é para Deus. Só que o diabo, às vezes você mesmo, com as suas falhas, com seus traumas, com a sua timidez, com o seu pessimismo, insistem em te deixar daquela maneira. Mas eu quero que você entenda o seguinte: essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Amém. A vontade que o Senhor tem é que você seja um discípulo abençoado, um discípulo maduro espiritualmente, alguém que entenda a palavra, que pregue a palavra, que saiba manejar a palavra e seja um multiplicador automático, né, da sua glória e do seu louvor. Amém, amados? Por isso que essa questão de pregar Jesus não é uma coisa imposta. É uma caminhada. Pode passar o próximo. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Amados, simplificando o que é o discipulado, é isso: caminhar juntos, andar juntos, prestar atenção no que o outro faz e imitá-lo. Por isso, a maturidade dos experientes na fé, para ser exemplos para os fracos da fé, para que eles não caiam em ciladas. Está lá em Romanos 13. Lê lá depois. Paciência e perseverança com os fracos na fé. Você que hoje já tem uma longa caminhada da igreja,
já passou por muitas lapidações e experiências, que sabe manejar a palavra, você foi chamado para ser o exemplo para aqueles novos convertidos que precisam ver em você quem é Jesus. Amém. Essa é a responsabilidade dos discípulos. Mas pastor, eu sou o menor discípulo dessa igreja, eu acabei de entrar. Amém, amado. Comece a olhar para pessoas próximas de você. Em breve nós vamos te dar treinamento para isso. Em breve. Isso é só uma introdução. Muita coisa vai acontecer ainda. Só que hoje você é um menor. Só que hoje à noite eu profetizo que pessoas vão se converter hoje à noite. Amém? Amém. Porque nós estamos empenhados nisso, em trazer pessoas, em falar de Jesus. E aí, essa pessoa que se converteu hoje à noite te bota para um lugar superior na fila. Agora ela é a menor e não você. E assim por diante. E aí a igreja se torna um grande hospital, amados. Um grande lugar abençoado, onde tem pessoas feridas, que entram pela porta, mas saem curadas, restauradas e renovadas. Amém. Chega desses modelos de discipulado que ferem mais as pessoas do que curam, amados. Chega desse modelo imposto de multiplicação e de crescimento rápido. Quando eu estava lá no Leme, o que Deus me deu uma visão de que a igreja ela tem que ter um alicerce como o alicerce de um edifício, amado. Se você vê uma obra, né, eu não sou engenheiro, mas deve ter engenheiro aqui, e se eu não me engano, a parte mais importante de uma obra são os alicerces, são os fundamentos. É você fincar a pedra direito com aquela viga e dar todo o sustento daquele edifício, porque se você acelera esse processo, quando a obra ficar pronta, ela pode desmoronar e aí causar uma tragédia que infelizmente nós já vimos várias em nosso país, como da ciclovia recentemente, como daqueles 3 prédios lá que caíram ali perto do meu consultório no centro, como a história do Palace, né, que se usaram material ruim, como você vê vários problemas que acontecem na China por causa do crescimento rápido que eles estão tendo. Então, queridos, fiquem tranquilos, porque nós não temos pressa de fundamentar esses alicerces. Nós não vamos cobrar de você um crescimento rápido e rasteiro. Pelo contrário, nós queremos aqui fundamentar você cada vez mais na fé, continuando o trabalho do nosso elder, pastor Faleiro, para que cada vez mais você se alicerce na rocha e não se desvie com tribulação, com pragas, com injúria, com morte, com falações, com ventos de doutrina, mas que vocês sejam doutrinados naquilo que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Esse é o discipulado. Só que enquanto isso, você que já é mais experiente, pode caminhar com os inexperientes. Eu sou médico, e a faculdade de medicina, ela tem 2 partes. A primeira é só letra. Você aprende, lê, se mata de estudar, aprende a teoria, né? E depois você vai para a parte prática. Então, os primeiros 5 semestres da faculdade de medicina são chatos. É anatomia, é estudar em cadáver, é estudar em livro, é estudar fórmula. Você quase não tem contato com o paciente. Só que você entra na faculdade de medicina e fala, pô, quero ser médico, quero clinicar, quero falar com as pessoas, quero já. E aí você começa a ficar assim, gente, pô, quando é que eu vou ser médico? Quando é que eu vou clinicar? Quando é que eu vou ajudar? Quando é que eu vou fazer alguma coisa? E aquilo te frustra um pouco, essa é a grande verdade. Só que aí depois, quando você entra, que a gente chama da clínica, na parte clínica da medicina, que é a partir do 6º período mais ou menos, você começa a frequentar hospitais. E aí,
os seus professores, eles vão começar a te perguntar sobre que tipo de fundamentos você tem. Você aprendeu direito lá a anatomia, sobre as 4 câmaras do coração, sobre onde fica o músculo tal, o nervo tal, o que dá isso? Você aprendeu sobre a fisiologia da reprodução, gastrointestinal, neurológico e tudo mais? E aí tudo isso ele vai começar, tá vendo? Ó, isso que você estudou aqui é aplicado aqui. Tá vendo esse paciente? A doença é por causa disso, disso, disso. E ele vai começar a caminhar junto com você. E é engraçado, né? Porque um hospital onde tem residência médica, ou então um hospital, não sei se alguém aqui já foi, né, atendido por um hospital desse tipo, de escola, né? Vai entrar lá o professor e um monte de pintinho, né, com jaleco branco, lá, tudo atrás dele. Aí ele começa a perguntar, o pessoal fica lá anotando, conversando. Aí depois que o professor examinou aquela pessoa, ele fala assim: bom, e agora? Quem vai examinar? Aí a pessoa fala: não, que isso? Vai todo mundo me examinar? Mas é verdade. E aí, aquela pessoa, tem gente que entende muito bem, deixa 2 ou 3, tem gente que gosta, e a gente vai examinando, e vai aprendendo, e vai caminhando, e vai se formando em medicina. Qual é a faculdade do discipulado? É a igreja, é a escola dominical, são as células. Quem são os monitores, os médicos, os professores? São os professores da escola dominical. São as pessoas mais experientes, são os pastores, que vão te ensinar caminhando com você, explicando as coisas certas do reino de Deus. Amém. Porque você entenda, acabou de nascer em Cristo, você precisa de discernimento espiritual. Amém. E amados, uma coisa que eu estava conversando com os amigos meus essa semana, ter discernimento espiritual não é fácil. Eu demorei anos para aprender isso, anos de caminhada com Deus, anos de busca, de oração, de entendendo pessoas, de sendo discipulado, de sendo lapidado, sendo moldado. E às vezes Deus faz você passar por umas situações que não são fáceis. Estou me lembrando de algumas aqui já. Eu já passei bastante vergonha por causa da minha falta de caráter, mas eu entendia que Deus permitia que eu passasse por isso para que eu crescesse espiritualmente, para que eu fosse uma pessoa melhor. Sabe por quê, queridos? Se você não quer aprender e crescer espiritualmente, você não se torna um bom pai, você não se torna um bom filho, você não se torna um bom marido, você não se torna um bom aluno, você não se torna um bom discípulo, você não se torna um bom cristão. Hoje está muito generalizado e hoje está muito vago ser cristão, ser gospel, né? Eu lembro, vou ter que contar, pastor Gustavo, desculpa, mas eu lembro dessas questões todas, né? Estava eu e o pastor Gustavo em Araruama, e aí a gente foi a algum lugar, acho no monte, aí a gente passou por alguns policiais, eles deram uma dura na gente com 20 e poucos anos, né? Eles acharam que a gente ia fumar maconha lá, sei lá o que eles achavam que a gente ia fazer ali, a gente só queria olhar o lugar. E aí, é engraçado que quando eles falaram: vocês vão fazer o quê? Vocês vão fumar maconha, vão usar droga, vão beber? Aí a gente: não, que isso, cara, a gente é gospel. A gente é cristão, calma. Isso há 15 anos atrás, e eles acreditaram na nossa palavra. Não, realmente vocês são? Não, eu também sou. E a gente vai ter um papo legal ali com os policiais. Mas hoje, se você fala isso, hoje eu falo assim: tá, e daí? O que tem a ver isso? Conheço muito cristão que é pior do que qualquer gente do mundo aí. Pastor, então, nem se fala, né? Quando eu tento fazer alguma coisa, financiamento, perguntam: qual a sua profissão? Eu falo: a minha profissão, eu sou médico, mas o meu chamado, eu sou pastor. Eu não encaro pastorado como uma profissão. E já vi colegas meus
que encaram como profissão, não tem nada de errado isso, e falaram que eram pastores e o crédito foi recusado por causa disso. Porque nós estamos dando péssimos exemplos. Porque o discipulado ficou só na superficialidade. Não alcançou, sabe o quê? O nosso coração. Não alcançou o nosso caráter. Não mudou o nosso interior. Então é muito blá 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 e pouco fazer. Como o pastor Caio Fábio, que nos seus auges, tempos, hoje ele está meio, o que eu posso dizer? Meio polêmico, né? Meio polêmico. Mas ele tem um livro chamado Crise de Ser e de Ter. E ele exatamente fala sobre isso. Hoje eu vejo a igreja nesse conflito. Infelizmente, hoje o que se prega é o ter. As mudanças que hoje nós vemos como testemunho, não são testemunho de que eu era um péssimo marido, eu era um péssimo filho, eu era uma pessoa horrível, eu tinha uma maldade no meu coração, eu não me arrependia, eu não pedia perdão, eu não perdoava as pessoas, eu vivia magoado. E quando Cristo entrou na minha vida e eu cresci em discipulado com Ele, Ele me libertou dessas coisas. E eu me transformei da água para o vinho. Não. Hoje o exemplo que nós vemos é: eu era pobre, eu não tinha o que comer, e hoje eu tenho um Camaro e uma casa linda. Tá. Mas e a mudança de caráter na sua vida, meu irmão? Cadê? Cadê os frutos? Será que você, quando faz um convite para alguém vir à igreja aqui em Botafogo, você o convida assim: vamos lá em Botafogo, porque tem um pastor lá que vai orar por você e você vai sair de lá abençoado? Porque se esse for o seu convite, amado, amém, não está errado, mas não é isso que vai mudar essa pessoa. Vamos lá na minha igreja. Você está precisando de Jesus, você precisa ser transformado, você precisa ser curado, você precisa ser uma nova criatura, porque um dia Cristo me libertou dos meus pecados. Eu era do império das trevas e hoje eu ando no reino da sua maravilhosa luz. A graça me alcançou, o seu amor me inundou e hoje eu sou livre. E eu quero que você tenha essa mesma alegria que um dia eu tive quando conheci a Cristo. Só que para alguém querer ir na sua igreja, o primeiro ato não é falar, é agir. Francisco de Assis dizia o seguinte: pregue, se for necessário, use palavras. O meu apelo para você nessa manhã, terminando essa pregação, é para que você comece a ser um discípulo, mas um discípulo que tem um crescimento espiritual, uma autoridade, uma autoridade espiritual, uma intimidade com Deus, que você tenha uma lapidação do seu caráter e que você tenha pleno conhecimento bíblico. Amém. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: nos últimos dias serão tempos difíceis, onde muitos apostarão da fé, crendo mais em fábulas, história da carostinha, para encher a igreja, para lotar culto, para dar dinheiro para cantor evangélico, para dar dinheiro para pastor se enriquecer. Fábulas, cuidado, porque eles têm aparência de piedade, mas negam a fé. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. E é por isso que a cobrança de uma maturidade espiritual, de um crescimento sadio, num discipulado correto, de uma igreja viva e poderosa, cheia da graça e do amor de Deus, é essencial para a salvação dos perdidos que estão em fora. Porque as pessoas continuam morrendo. As pessoas continuam indo para o inferno. As pessoas continuam em busca de algo que nós temos, mas estamos pregando da maneira errada. E o discipulado correto
puro e limpo, o discipulado de Cristo, vem corrigir estas coisas. Feche teus olhos, eu quero orar por você nessa manhã. Antes de orar, eu quero que você reflita sobre o que foi falado para você nessa manhã. Eu quero que você pense aí no seu coração sobre algumas perguntas que eu vou te falar agora. Tenho eu sido um discípulo? Será que eu estou vivendo realmente um crescimento espiritual? Tenho me esforçado para isso? Tenho eu deixado Deus mudar o meu caráter? Será que quando o Espírito Santo fala meu coração perdoa, eu tenho perdoado? Será que quando Ele fala no meu coração, opa, essa atitude não foi boa, você muda a sua atitude, você se arrepende? Gera uma metanoia, uma mudança de mente na sua mente? Tenho eu se esforçado para ser exemplo para os mais fracos da fé? E ao invés de escandalizar o fraco, mas crescer o fraco e caminhar com o fraco, para que ele cresça junto comigo? Tenho eu sido um instrumento de lapidação de Cristo no meu irmão, na minha igreja? Tenho eu sido usado para pregar esse evangelho da graça? Tenho eu sido exemplo com os meus familiares, com os meus vizinhos? Porque é difícil, não é fácil. O próprio Jesus, quando chegou à sua casa, os seus o rejeitaram. Será que você tem escutado mais a voz do seu pessimismo, do seu acusador, dizendo: ah, você não presta, você não é ninguém, quem é você? Ao invés de estar escutando a voz do Espírito Santo de Deus que te fala hoje, igreja metodista de Botafogo, és uma pedra bruta que eu tenho lapidado e transformarei num grande diamante. Essa pessoa é você, meu amado. A igreja não são instrumentos, não são paredes, não são portas. A igreja é você. Importa que você, a partir de hoje, tome uma decisão de crescer espiritualmente, se aprofundar na palavra, conversar com aqueles que precisam de crescimento, ou você mesmo que tem a necessidade, começar a andar com pessoas que vocês sabem que podem te amadurecer na fé. Oh Espírito Santo de Deus, nesse momento eu te peço que Tu venha fazer, Deus, uma obra poderosa nesses corações, nessas mentes. Nós aqui, Deus, abrimos nossos corações, as nossas mentes para Ti, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, com ele eu cearei. Tu és um cavaleiro, Jesus. Tu bate na porta, você não invade. Você entra quando nós permitimos. Por isso nós nesse momento estamos permitindo. Vem, vem Jesus, vem Espírito Santo. Entra em nosso coração, entra na nossa mente. O meu coração é Teu, Cristo. Meu corpo é Teu, eu não sou nada, eu sou menos do que nada. Sem Ti nada posso fazer, Cristo. Quem somos nós diante do Teu poder e da Tua graça? Queremos ser Teus discípulos. Começa esta obra em nós. Não queremos ser deixados por ventos de doutrina, por fábulas, por enganadores, mas queremos ter os nossos alicerces na Tua palavra, na verdade, Cristo. Senhor Deus, Espírito Santo, nós sabemos que é difícil ler a Bíblia,
sabemos que é difícil discipular, sabemos que é difícil pregar o Evangelho. Por isso, nesse momento, o Teu Santo Espírito está em nós os corações, porque a mudança tem que ser feita de dentro para fora. Por isso, Deus, nas minhas forças, nas minhas fraquezas, eu não consigo, mas pelo Teu poder, pela Tua palavra, tudo é possível, Deus. Me incomoda, Espírito, me incomoda falar de Ti, me incomoda, toda vez que alguma coisa eu falhar, eu corrija, me incomoda, toda vez que uma palavra torpe sair do meu coração, ou da minha boca, eu corrija, me incomoda quando eu estou nervoso, quando alguém me pisa no meu pé, quando alguém fala mal de mim, me incomoda perdoar essa pessoa. Eu não quero mais agir como eu agia antes. Eu não quero mais ser uma pessoa nervosa, estourada. Eu não quero andar mais na mentira. Eu quero andar na verdade. Eu quero pregar a Tua verdade. Me incomoda, Espírito. Faça essa oração nesse momento, igreja. Me incomoda, Espírito Santo. Eu senti e não sou nada. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Me incomoda, Espírito. Espírito Santo, sela nesse momento esta palavra em nossos corações, para que essa semente que foi lançada caia em terra fértil. Nossos corações estão como terra fértil diante de Ti, para que gerem discípulos a 30, 60 e 100 por um, Senhor. Eu creio nisso. Eu sou um diamante lapidado. Eu creio pela fé, Cristo, no crescimento da Tua igreja, no crescimento maduro, no crescimento fundamentado na Tua palavra, no discipulado saudável, no discipulado de caminhando juntos, segundo a Tua palavra, a Tua promessa e a Tua verdade, em nome de Jesus.